Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas para o último vídeo da nossa sequência, da nossa série de mensagens aqui no Conversas no Jardim sobre obras de justiça. Nós já trabalhamos aqui em vídeos anteriores sobre a prática de esmola, sobre a prática de oração e hoje nós vamos falar sobre a prática de jejum. Seja então bem-vindo para a gente começar a conversar sobre essa disciplina espiritual. É bem verdade que existem muitas outras disciplinas espirituais, né? Mas nós fizemos um recorte aqui de Mateus 6 para trabalhar essas disciplinas, essas obras de justiça que pertencem ao lugar secreto, a este local secreto, como Jesus fala, né, em todos esses itens, em todos esses versículos. E para isso é importante também a gente lembrar que na Bíblia nós temos muitos exemplos de jejum, de prática de jejum, de histórias que envolvem, né, o jejum, que envolvem o jejum, mas independente do tipo, da história, alguns detalhes que Jesus aqui nos revela que é interessante a gente destacar, certo? Na Bíblia a gente também percebe que essa prática é uma prática bem antiga, pertencente à espiritualidade judaica e que foi ressignificada para a espiritualidade cristã, faz parte da nossa vida. Jesus nos deixou esse exemplo, né? essa orientação, e é bom a gente aprender para a gente poder aprofundar, amém? Então nós vamos ler Mateus 6, do versículo 16 ao 18, onde Jesus diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vê em secreto, e seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém. Na comunidade de Mateus, eu quero começar aqui essa fala trazendo uma curiosidade. Na comunidade de Mateus, os discípulos e discípulas, quando praticavam o jejum, eles tinham um hábito bem interessante. Eles tinham o costume de doarem os alimentos não consumidos na prática de jejum para quem necessitava. Interessante, né? É realmente uma obra de justiça. Mas, como eu falei, na Bíblia nós temos muitos exemplos e hoje nós vemos também muitas maneiras de jejuar, muitas formas, né? Muitos propósitos diferentes que criamos, que fizemos aí várias derivações a partir da ideia do jejum. Mas o mais comum da gente encontrar são as pessoas fazendo práticas de jejum como intercessão por alguma coisa. Isso é correto, não há problema nenhum, mas o que Jesus ele está falando pra gente é mais do que jejuar por algo, jejuar periodicamente ou jejuar esporadicamente. Jesus ele está falando aqui sobre uma prática de uma vida de relacionamento, tanto, né, de devoção, tanto como o ato da gente contribuir solidariamente com a esmola, tanto o ato da gente orar, estabelecer um relacionamento íntimo, como o ato de jejum, que diz respeito à dependência. E independente do modelo, ou melhor dizendo, do objetivo de um jejum, algumas coisas precisam ficar claras. E a primeira delas, o primeiro esclarecimento que nós temos aqui que afirmar, é que jejum é essa prática de espiritualidade, é essa prática que nos leva a desenvolver a dependência do Pai. Jejum não é barganha com Deus. Jejum não pode ser utilizado como um instrumento de negociação com o Pai. Isso é uma maneira equivocada e, infelizmente, muitas pessoas pensam que ao jejuarem, elas podem fazer ali como que um protesto. Jejum não é greve de fome, não é para protestar a fim de chamar a atenção de Deus. Jejum é prática de devoção para estabelecer e disciplinar a nossa carne a fim de se tornar dependente de Deus, dependente do sobrenatural, dependente do Pai. Isso é jejum. E é o Pai que vê.
Por isso, né, a segunda questão a ser esclarecida é esta, como todas as outras obras de justiça que já citamos aqui. O jejum é prática do secreto, pertence ao secreto, não é para ser visto pelas outras pessoas. Jesus ainda fala: arrume o cabelo, lave o rosto e não fique com essa aparência, esperando que as pessoas vão olhar para você e vão elogiar ou admirar pelo fato daquela pessoa, né, ter uma prática de oração, de jejum. Jesus diz que isso está errado, não é para fazer isso, porque é o Pai que tem que ver. Quando eu era adolescente, eu, né, tive minha adolescência e juventude sempre com muita prática de jejum. Eu aprendi alguns detalhes de uma forma bem equivocada. Eu achava que eu não podia falar que eu estava jejuando. Então, quando alguém me oferecia algo para comer e eu negava e a pessoa insistia, eu aprendi que eu tinha que falar assim: muito obrigado, meu irmão, estou na graça. Não é disso que Jesus está falando. Não há problema algum, não há pecado algum em você declarar que você está em jejum. A grande questão é quando a intenção do seu coração é a de ser visto pelas pessoas. É ficar falando sobre a sua vida ou sobre a sua prática espiritual com o desejo de receber essa admiração. Então, o erro está nisso. O erro está em querer ser visto pelas pessoas. Então, você pode falar que está em jejum, que está jejuando, mas é o Pai que vê, é o Pai que reconhece e é o Pai que recompensa. Nós já entendemos que quando nós tiramos o foco da nossa devoção, nós estamos impedindo que o Pai, o dono da recompensa, nos recompense. Então, o foco da devoção é o Pai. É para o Pai que você precisa jejuar, a fim de desenvolver esse local e esse relacionamento, de dependência. Bem, eu quero te encorajar a ter uma vida de prática de jejum. Eu sei que neste vídeo nós não vamos aqui, quem sabe, responder todos os questionamentos e dúvidas que você tem a respeito do jejum, até porque esta é uma das práticas que está um pouco mais distante do lugar comum das pessoas. Muitas pessoas não sabem como jejuar, não entendem como jejuar, mas é algo simples como base que você tem que seguir. É o Senhor que vê, o jejum pertence ao lugar do secreto e o jejum, ele é para desenvolver dependência. Então, a partir desta ideia, você pode começar a praticar desta maneira, olhar algo que você entende, que você sente muita dependência. O alimento é a principal dessas coisas, né? Aquilo que você entende que a sua carne depende, é isso que você deve cortar. Seja numa prática real, ou seja, observando as palavras do Senhor que diz que jejum que agrada a Ele é a prática da justiça e da misericórdia. Ou seja, uma vida de santidade, uma vida de justiça, uma vida de misericórdia, uma vida em que abre mão do pecado para agradar ao Senhor, tudo isso faz parte de um relacionamento que depende de Deus. Mas eu quero te encorajar a realmente, no secreto, ter experiências em jejum. Veja aí na sua vida qual é o item, qual é o que você consome que te gera tal dependência que você acha que você não pode viver sem. Isso você pode tirar. E o Senhor que te fortalece também te recompensará. Então busque mais a respeito do jejum, aprenda e desenvolva essa prática para que você possa também crescer com as suas raízes profundas nesse lugar secreto. Finalizando esse vídeo, eu também quero deixar aqui um recado. Nós estamos finalizando e vamos encerrar esse período que nós fizemos de conversas no jardim, nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo de isolamento social. Nós não vamos acabar com o projeto de conversas no jardim, mas nós não teremos mais esse compromisso de fazer postagens dos vídeos semanais. Então, depois fique aí aguardando quais são as nossas próximas notícias a respeito desse projeto, que nós temos sim o desejo e o objetivo de continuar, mas não continuaremos com o formato semanal.
outros projetos, outras coisas nós estamos aí em vista, porque Deus tem compartilhado e nos dado aí outros olhares e outros direcionamentos. Amém? Então Deus abençoe sua vida. Você sempre será muito bem-vindo aqui no meu jardim para conversar comigo. E assim que esse projeto, no novo formato, der continuidade, eu tenho certeza que você vai ficar sabendo. Um forte abraço, Deus abençoe.